Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Lopes, sou designer de interiores e administradora, e junto do Ilha Bezerra, que é arquiteta e também designer de interiores, nós temos o Estúdio WF. E se você ainda não nos conhece, aproveita, se inscreve aí no canal e fica por dentro de tudo que tá rolando por aqui. A gente dá dica demais. E bom, vamos lá, segunda-feira é dia do quê? Dia de reforma, dia de transformação, mas vamos ter algo um pouquinho diferente aqui hoje. Pois é, nós vamos falar hoje de um quarto de hóspedes. Só que esse quarto não teve lá grande transformação em questão de reforma. Então, hoje, somente hoje, nós teremos o quadro da transformação junto com o decorando. E eu estou apaixonada por esse ambiente. Tem muito faça você mesmo. Eu fiz quase que 90% de tudo que tá aqui nesse quarto. Tá fofo, tá aconchegante e eu espero que eu inspire vocês para vocês criarem coragem e transformar um cômodo aí de vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos ver como era antes esse quarto e o que a gente pensou para ele e como ele ficou. Bom, como vocês podem ver, é um quarto de novo com aquelas características escuras, né? Tinha um forro escuro, tinha um piso escuro e tinha aí uma cor amarela na parede com bastante adesivo, porque era um quarto de criança que a gente decidiu tirar tudo, né? Porque aqui na verdade esse é um quarto de hóspedes, não tinha nada a ver manter nada disso nesse quarto. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pintar forro, parede e trocar piso. Isso é o que vai fazer parte da transformação enquanto reforma, né? E o resto, de fato, gente, é tudo decoração e tudo mão na massa. Porque eu, quando eu decidi vir fazer aqui esse cômodo para mostrar para vocês, eu falei, tá na hora de eu transformar esse quarto. Vou aproveitar que eu vou transformar e já vou fazer todo o tutorial do Faça Você Mesmo para todo mundo se inspirar e colocar essa mão na massa. Então, gente, bora! Vamos lá para essa reforma. Bom, e aí na parte da reforma, como eu já falei para vocês, foi a retirada aí do rodapé, a pintura do forro, a pintura das paredes e nesse momento eu decidi fazer uma meia parede em azul, naquele mesmo tom que eu já venho usando aqui em outros cômodos da casa, para fazer a cabeceira da cama, porque essa cama aqui tem cabeceira, mas para poder fazer aquele arzinho de cabeceira, tá? Gente, adoro fazer cabeceira com pintura na parede. Eu acho que é o jeito mais fácil, mais barato que existe para você conseguir fazer uma transformação em casa sem ter que gastar muito. Então, quer uma dica boa? Fernanda, o que eu faço de cabeceira? Vai lá, passa um fio na parede, pinta metade da parede, você já vai ter outra cara no seu quarto. E aí tem mais 1001 possibilidades que a gente vai conversando aqui durante o decorrer desse canal, de coisas que a gente pode fazer e ir mudando a carinha do quarto. Bom, resumindo foi isso, a gente trocou o piso por último, né, como a gente já vem falando, e todo o resto da transformação se diz única e exclusivamente sobre decoração. Tudo que a gente foi fazendo, cantinho por cantinho aqui, porque, gente, eu tirei um dia pra fazer a transformação desse quarto e eu, de novo, eu tô apaixonada por ele. Ele ficou com ar de pousada, sabe, com aquele ar aconchegante que a gente queria. Ficou muito fofinho. E, gente, eu não gastei nada, eu fui fazendo tudo com o que eu tinha em casa. E aí, o que eu quero que vocês, de novo, entendam que vocês não precisam fazer o que eu estou fazendo aqui, mas que vocês peguem uma ideia aí, façam com que vocês tenham em casa também, porque aqui eu aproveitei coisas, restos de coisas que eu já tinha. Então, resto de tecido, aí você vai falar, Fernanda, mas eu não tenho tecido dentro de casa que eu não tô usando. Mas de repente você tem aí uma blusa antiga, velha, que você vai dar, o que tá rasgado, que você vai virar pano de chão, camiseta, tudo isso pode virar o que nós fizemos aqui. Um pouquinho de tinta, eu usei muito pouco de tinta mesmo, para fazer um círculo na parede que vocês vão ver. E alguns espelhos que eu também tinha aqui da época, que eu já contei pra vocês, que eu tinha o ateliê, que era decoradora de eventos, e eu tinha alguns suplás de mesa de espelho, e que eu aproveitei aqui também, mas não como suplá. Aproveitei como se fosse
uma decoração aí de círculos que tá lá atrás. Bom, vamos lá? Vou mostrar tudinho pra vocês agora. A primeira coisa que eu fiz foi fazer alguns círculos forrados de várias formas para poder colocar ali atrás. Então eu fui lá, peguei caixas de papelão que eu tinha aqui, sempre guardo caixas de papelão porque vira tudo. Aqui virou, na verdade, o fundo para poder fazer essa forração. E aí eu peguei alguns pratos de tamanhos diferentes, enfim, coisas com circunferência diferente e fui marcando no papelão. Peguei uma tesoura, recortei tudo, como vocês vão ver daqui a pouquinho, e com cola quente eu peguei alguns pedaços de tecido, recortei numa bola um pouquinho maior e fui colando aí em cima desse papelão. Na verdade eu não colei a parte da frente, tá? Eu colei só o fundo, então fui passando cola, trazendo o tecido pro fundo e encapando ele. Eu ia dar um baita trabalho, achei que assim ia ficar mais fácil e de fato foi muito mais rápido. E também aproveitei em cima de alguns desses círculos e fui passando sisal em caracol. Então passava um pouquinho de cola quente e enrolava o sisal, cola quente e enrolava o sisal. E aí viraram alguns como se fossem suplás de sisal. Também adorei e pendurei ali atrás, como vocês vão ver daqui a pouco. E como eu já tinha contado pra vocês, eu tenho aqui uma meia parede azul. E essa meia parede estava simplesmente marcada e pintada de azul pra baixo. Mas como eu comecei a usar um pouquinho de textura natural, aquela coisa que eu já contei pra vocês que eu adoro trazer pra dentro de casa, eu decidi colocar entre o azul e o camurça uma corda de sisal mais grossa, que eu também tinha aqui daquele tamboretezinho que eu contei pra vocês que eu encapei inteiro e também da mesa cilíndrica da sala de estar que eu também já tinha encapado. Tinha sobrado um pedaço e deu certinho aqui. Sobrou só mais um pouquinho, não sei o que eu vou fazer ainda. Depois vocês vão ver aqui ao longo dos vídeos. Bom, aí na outra parede eu decidi fazer um círculo e pintar de azul. Fiquei morrendo de medo, porque eu confesso pra vocês que eu adoro colocar a mão na massa, mas gente, eu sou uma negação com as mãozinhas. Eu não tenho muita coordenação, sabe? Coisa que depende muito das mãos, às vezes não dá muito bom. Mas eu falei, vou tentar. Aí fiquei pensando, como que eu vou marcar esse círculo? E lembrei de um professor que eu tinha de geometria na época do colegial, que ele pegava um cordão, amarrava na ponta do giz, e o compasso dele na lousa era isso. Ou seja, ele prende aqui no meio com um fio, segura, como se eu achasse o meio do círculo ali na parede, que foi o que eu fiz. E aí peguei uma corda, coloquei aqui um giz nessa ponta, eu não coloquei giz de lousa, eu coloquei giz de cera, que é o que eu tinha aqui, e fui traçando em volta, gente, dá certinho, o círculo ficou perfeito. Bom, ficou perfeito. O desenho, como vocês vão ver, na verdade eu fiz ali um pedaço, o Rô fez outro, ficou ótimo. Aí o medo mesmo era na hora de pintar dentro desse círculo. Eu tava super sem saber o que ia acontecer. Quando eu vi, o Rô já tava lá com a tinta passando, eu falei, meu Deus, calma, não é assim, vamos esperar, tô com medo disso transbordar. E no fim ele fez certinho. E aí ele deixou pra mim a parte mais legal, que foi fazer o contorno em volta dessa bola. Bom, meu maior medo era ficar parecendo uma ameba e não um círculo.
mas no fim eu acho que ficou bom. Um pouquinho melhor, podia, mas gente, né? Primeira vez que eu fiz, eu já disse que eu não sou muito boa com as mãos, mas deu certo, ficou uma graça. De novo, o que eu fiz? Eu aproveitei, eu tinha 3 mãos francesas aqui em casa, no tom de rosé gold, que na verdade era pro meu apartamento, que eu já contei pra vocês que eu adoro rosé, que lá tá tudo rosé, enfim. Eu acabei não usando lá, e um dia eu falei, isso aqui tá muito tempo parado aqui, vou levar lá pra chácara. E aí trouxe. E aí ontem eu fiquei pensando, mas o que colocar no meio desse círculo? Eu falei, vou colocar uma prateleira para colocar algumas coisinhas, enfim, vai. Eu falei, não vai dar tempo de acabar, preciso achar alguma coisa para fazer hoje para poder gravar esse vídeo já. E aí achei essas mãos francesas, elas são um triangulinho assim, coisa mais linda, enfim, vocês vão ver. E eu falei, dentro disso pode virar um vaso. E virou. Então, no meio desse círculo azul, eu coloquei essas mãos francesas e coloquei um vasinho que cai um verde, porque a gente quer coisa natural aqui. E como eu falei pra vocês, eu quero algo acolhedor. E, gente, a natureza acolhe, a natureza é acolhedora, não é? E aí foi isso que eu pensei pra cá. Então, esse círculo ficou com essas mãos francesas, com essas plantinhas caídas, ficaram um charme. Eu fiz mais algumas transformações pequenininhas em objetos que eu adorei fazer, que eu acho que deram uma super diferença aqui. Eu tinha um porta-joia de gesso, daqueles que eu já contei pra vocês, que a gente acha super barato, porque gesso, gente, gesso é muito barato. Só que se você der uma carinha bonitinha pra ele, nunca vai ficar parecendo que é gesso, né? Então vale a pena. E aí eu peguei esse porta-joia, que ele tinha um estilo um pouquinho rococó, pintei ele no mesmo tom de azul da parede e do círculo que eu fiz, que era a tinta que eu tinha aqui na hora. E usei ele para colocar em cima do criado mudo. Ficou uma gracinha. Outra coisa que eu fiz também foi pegar uma garrafa de suco de uva, daquelas bem grossinhas, passar cola quente e sisal, cola quente e sisal, cola quente e sisal. E aí, no fim dela, ficou lógico a boquinha normal, da onde coloca a tampinha, né? Mas eu não coloquei a tampa. Falei, isso aqui ficaria lindo se fosse uma moringa, tinha esquecido o nome completamente. E aí, pra ficar realmente com a cara da moringa, o que eu precisaria? Pegar um copo pra colocar em cima. E aí eu achei aqui um copo desses de uísque mais baixinho, que deu certinho em cima da garrafa de suco. Passei sisal em volta também e ficou ali. Na verdade é um pouquinho mais enfeite do que de fato moringa, porque uma pessoa tomar água num copo que tem corda vai ficar um pouco estranho. Mas super trouxe pra cá aquele ar natural que eu queria, que fala com o sisal que tá na parede, que fala com a corda que também tá na parede, enfim, com algumas outras coisas que vocês vão ver que eu trouxe de fibra natural aqui pra dentro. A outra coisa que eu fiz foi pegar um pote de palmito e também cola sisal, cola sisal, cola sisal e pronto, virou um vasinho super fofo que eu coloquei água e coloquei aquelas plantinhas que eu chamo, gente, eu não sei se é exatamente isso, eu chamo de jiboia, mas eu não sei se ela é exatamente uma jiboia, é aquelas que dá sempre no quintal. Se você tira ela pela raiz e coloca na água, ela faz uma mudinha e ela cria raiz na água e vai super bem. É muito mais fácil de cuidar, gente, porque ela fica na água uma vez por semana, você vai lá, troca essa água, coloca umas gotinhas de detergente que não deixa dar mosquito e da dengue e fica tudo incrível. Eu adorei. E aí a última mudança que eu fiz foi pegar um mancebo desses mega baratinhos que a gente compra em qualquer loja de utensílios. Ele era branco com borrachinha preta. E aí eu tirei essas borrachinhas pretas, que são os terminais, né? Tirei, peguei um spray que eu tinha aqui, cobre, sprayei e coloquei ali de volta. Gente, deu outra carinha pro mancebo, ficou a coisa mais fofa. E aí consegui aproveitar aqui também nesse quarto, porque sempre que vem hóspedes, acaba querendo pendurar alguma coisa, né? Enfim, às vezes a pessoa vem, não tá pretendendo dormir, acaba dormindo. Então ali sempre fica decoração. Mas quando as pessoas vêm, elas podem usar como realmente um mancebo. E aí na parte de mobiliário eu usei uma cama que eu já tinha, que na verdade é uma cama já bem antiga, que ela tem cabeceira. Eu não costumo gostar muito de cama que tenha cabeceira. Eu gosto mais daquelas box que a gente consiga fazer
uma cabeceira diferente, mas nesse caso eu já tinha essa cama e óbvio que eu reaproveito tudo que eu posso, e ela tava numa cor que super ia encaixar aqui dentro desse tom que eu queria trazer pra cá de ousadinha. Aproveitei também um baú. Gente, esse baú tem história, viu? Um baú muito top, de madeira de demolição, que eu sou apaixonada. Ele não tem nada demais, é um baú quadradão, mas que eu acho lindo. E eu garimpei ele numa loja de móveis usados, lá na Santa Cecília, no centro de São Paulo. Gente, coisa mais linda, e paguei tipo 200 e poucos reais nesse baú. Até hoje eu não acredito que eu consegui esse baú, porque ele é lindo. Eu adoro sair por aí olhando coisas, lojas assim que vendem móveis usados, caçamba, enfim, tudo, porque sempre tem alguma coisa que a gente não tá esperando, mas que vem como uma surpresa pra gente. Então minha dica é olhos atentos sempre em tudo, gente. Tudo, 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 combinado? Esse daqui eu tava passando um dia pela Santa Cecília, olhei, tava do lado de fora da loja, falei, nossa, que bonito, baixei o vidro, perguntei pro cara, quanto que tá esse t-shirt? Falei, põe! Coloquei no carro e trouxe. Então, usei esse baú, a cama e duas mesinhas, que eram, gente, mesinha lateral, daquele ateliê que eu tinha, enfim. Aproveitei aqui de criado mudo, mas vocês poderiam fazer com várias outras coisas que vocês têm aí, e eu tô preparando um vídeo só de dica de mesa e criado mudo pra vocês, com coisas que dá pra gente mesmo fazer facinho e que fica super bacana, tá bom? Aqui eu aproveitei essas mesinhas, ficaram uma fofura também. E na cortina eu aproveitei aquele mesmo linho que eu já tô padronizando na casa inteira e que falava super aqui com a decoração desse quarto, um linho bem fininho, um tom bem natural, que eu achei que também deu todo o ar aqui pro quarto. Vou confessar pra vocês que ainda não tá pronto pra mim. Tá faltando uma lateralzinha azul. Vou fazer e depois vou mostrar pra vocês como eu fiz. Cola quente. Mas vou fazer. Daí eu mostro pra vocês. Combinado? E daí vai ter uma lateralzinha azul ainda. Mas por enquanto já tá um charme do jeito que tá. Eu usei um quadro, que na verdade foi pintado pela minha sogra, que eu acho lindo. Na verdade, desde a época que eu comecei a namorar com o Rui, eu namoro esse quadro junto. Eu vou lá na casa dele e olho, ficava no quarto dele. Falo, meu Deus, que coisa linda, como eu adoro esse quadro. Ele traz uma vibração muito boa pra mim, os tons que estão nele são os tons que eu amo. E eu falei, ele tem que estar nesse quarto, até porque quem acaba mais usando aqui é ela, porque quando ela vem, ela fica aqui com a gente. Esse quarto a gente já denominou que é deles, da minha sogra e do meu sogro. E aí ela pintou esse quadro maravilhoso que eu aproveitei e coloquei aqui também. E o resto foi roupa de cama, almofadas, e aí vou contar pra vocês que eu tinha algumas almofadas num tom mais rústico, assim, que ficava do lado de fora. Eu acho que é de palha, eu não tenho certeza absoluta, mas vocês vão ver. E aí ela é, na verdade, mais pra área externa. Mas, gente, achei que tinha tudo a ver, tirei, morreu lá fora, não vai mais ser de lá, e trouxe aqui pro quarto, que eu achei que combinou demais. Bom, acabada essa parte, vamos para iluminação. Pois é, a parte de iluminação, eu aproveitei exatamente como já estavam os furos do teto, todos com spots direcionáveis. Só troquei para LED, porque, gente, LED economiza muito mais, né? Fui de branco quente e só em 2 dos furos, que são aqueles lá de trás, eu troquei e coloquei um pendente que eu mesma fiz. Comprei lá o fio, o bocal, enfim. E aí eu coloquei umas lâmpadas de filamento de carbono, que é aquela que eu adoro. Ela imita lá aquelas primeiras lâmpadas, né? Eu acho ela uma graça. E aí coloquei e acho que foi o toque final, porque, gente, é a famosa luz indireta, não é? Gente, então foi isso. Vamos lá ver toda essa decoração agora. Eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito, muito, muito carinho. Eu estou apaixonada por esse quadro. Vamos lá.
de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado um pouquinho que seja para transformar algum ambiente aí na casa de vocês. Bom, já sabem, né? Se inspiraram e decidiram fazer alguma coisa, alguma dica que eu dei aqui que vocês conseguiram aproveitar, me marca aí nas redes sociais, bate uma foto e coloca Fê, fui eu que fiz. Hashtag Fê, fui eu que fiz. Combinado? E se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aciona o sininho aí pra você ficar a par de tudo que tá acontecendo aqui, tá bom? E a gente vem então agora na sexta-feira com o quadro Decorando. Um beijo e até lá!